Muito bem, estamos começando mais um Salve Podcast aqui direto da WI Propaganda em Itajaí. E como de costume, convidar vocês a se inscrever no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não nos segue no Instagram, @SalvePodcast. Beleza? Hoje, mais uma vez, aqui a companhia do nosso brother, o Igor. Vamos lá, mais uma vez, hein, Gesiel? Bora lá, vamos meu. Lá, vamos é falar. isso aí. Eu não sei se eu fico falando Gesiel ou Portuga. Cara, o que tu achar melhor. O que você acha melhor? Portuga, Portuga, né? aí. Então Portuga, pronto. porque é o cara, o Portuga. É isso aí. O nosso convidado de hoje, olha, a gente vai falar sobre um tema muito importante, cara, de uma forma muito descontraída, pra gente pegar todas as informações aí. Temos aqui Henrique Braus, da Braus Advocacia, ele que é especialista em Direito Administrativo, Processo Penal e Penal. Aí, cara, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal, obrigado por me receberem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é meu primeiro podcast, então se eu gaguejar e errar, eu peço desculpas aí. É normal, é o que mais a gente faz aqui. Cara, agradecer também o nosso patrocinador da Faroeste Beer. Como de costume, pedir aqui pro nosso convidado escolher uma aí, cara. Vai pelas cores, a gente não sabe muito bem qual é. Essa daí qual que é? Faroeste Hop Lager. Hop Lager, é isso aí. Para quem quiser mais informações sobre essa cerveja artesanal em específico, @Faroeste Beer lá no Instagram. Tem todas as informações lá. Beleza? Ótimo. E o vamos lá, já vamos. Tradicional, sempre inicio com sempre ela, escolhe né? essa daí, né, cara? Ela é demais, eu sou apaixonado por essa cerveja aqui. Maracujá e hibisco. Eu vou acompanhar. É muito boa. Aqui Tem um gostinho cítrico com o relaxamento ali do maracujá. um gostinho de quero mais. uma liga na gente. Aí, põe aí pra gente já fazer o nosso brinde habitual aqui e começar a dar ali, meu. Ó. Tá bonito. Aí, tá bonito. Escuta. Henrique, cara, obrigado aí pela presença, meu. A casa é sua. Isso aí, meu. Cara, queria que tu contasse um pouco aí da tua carreira, meu, as tuas especializações. Pelo começo, né, que a gente gosta de começar por aí. Bom, eu iniciei os estudos do Direito em 2006, na Universidade Estadual de Londrina, pela universidade pela qual eu sou formado. E eu finalizei a faculdade em 2011. Em 2012, eu já iniciei minha primeira especialização, que foi em Penal e Processo Penal. A especialização na UEL demora 1 ano e meio, né, sendo 1 ano de estudos aplicados e mais meio ano para apresentação do TCC. E nesse período, eu estudava para concurso. Tentei, por inúmeras vezes, o concurso de delegado de polícia, mas não passei, não fui agraciado com a aprovação. Depois disso, eu acabei mudando o caminho da minha carreira, né? Me direcionei para a advocacia. E aí eu fiz a minha segunda especialização, que foi em Direito do Estado, com foco em Direito Administrativo. E nessa minha segunda especialização eu comecei a trabalhar com o direito tributário, né? Ainda na cidade de Londrina. E depois eu passei numa prova, num processo seletivo para assessor. Fui assessor da primeira vara criminal de Londrina. Tenho muito carinho ainda pelo pessoal daquela vara. Legal. Passei 3 anos lá. Ainda mando um abraço lá pro pessoal se tiver alguém assistindo. Aí, pô. Esse pessoal, gosto muito deles. Um abraço lá pra vara. Lá pra vara. E depois, nesse período de tempo, eu não podia advogar, né? Apesar de ter advogado por um curto período de tempo. Enquanto eu fazia a minha primeira especialização, eu advoguei no crime naquela época, em 2012. E depois que eu tive a oportunidade de vir trabalhar aqui em Santa Catarina e fixei minhas raízes aqui em Itajaí. Legal. Desde 2016 eu advogo aqui na cidade de Itajaí. Inicialmente sozinho, depois com um sócio e agora, mais uma vez, com um sócio e, graças a Deus, com o meu pai, que é parte da minha família. Porra, aí. E que estamos tendo bons resultados, graças a Deus. Legal, bem legal. massa. E aí, cara, como é que tá a tua relação no sentido de direito médico? Como é uma nova especialização tua, uma nova vertente? O direito médico apareceu como uma oportunidade de dar algumas aulas na cidade de Londrina. Quando eu já estava aqui em Itajaí, né, um colega entrou em contato comigo e perguntou se eu gostaria de abordar o tema. Na época eu não tinha muito conhecimento, então me socorri de um professor que se chama Genival Veloso de França, que é um livro maravilhoso. Eu aconselho, se tiver colegas que trabalham com direito médico, aconselho ler esse livro, porque ele não é só elucidativo na área do direito em si,
mas como esse professor também é médico, ele passa uma visão do médico e do advogado. Legal. Então, como é que é o nome do livro? É Genival Veloso de França, Direito Médico. Legal, pô. Eu não tenho certeza em qual edição que tá, mas já tem várias edições desse livro, eu aconselho para os colegas. E fiz um estudo, naquela época, ainda um pouco superficial da matéria. Não havia atuado em nenhum caso, mas mesmo assim fui dar aula, né? O advogado, muitas vezes, ele acaba fazendo isso. Ele vai aprendendo no curso. Legal, começa assim, né? Com tudo na vida. Dá um né? jeito de explicar o que vai acontecer. O que vai acontecer. E dei algumas aulas lá em Londrina e tomei gosto pela matéria. Quando cheguei aqui, tive a sorte de alguns médicos me procurarem, né, para fazer a defesa deles, e também de alguns pacientes que haviam experimentado aí erros médicos e outras atuações deficitárias do sistema médico aqui de Itajaí região, e me encantei pela matéria e hoje trabalho com mais afinco nela. E, lógico, fiz um estudo junto ao CRM, ao Código de Ética Médica, ao Código de Processo Ético. Li bastante matérias que abordam o Código Civil. Então, Legal. a gente vai aprendendo, né, pouco a pouco. Claro. E não me considero um especialista na matéria, mas me considero um estudioso. Um dia, talvez, eu chegue lá. Legal. Cara, e assim, ó, qual é o tipo de caso que é mais recorrente? É por questão de defender um médico ou chega um paciente querendo mover uma ação contra um médico, contra uma clínica? Olha, na área do direito médico, o que se vê muito é o erro médico. É a responsabilidade civil do médico. Por quê? Quando o paciente se sente lesado, a primeira coisa que ele faz é procurar um profissional da área do direito, um advogado, para tentar obter alguma explicação, né? Da mesma forma, o médico também tem que se defender, né? Da mesma forma, o médico, né? Eu até, na análise dos meus casos, e depois a gente pode abordar isso com mais tranquilidade, o prontuário médico é o documento mais importante do direito médico. O médico tem que se atentar a tudo que está escrito ali, porque o prontuário médico vai ser o escudo do médico, se for um prontuário bem feito, e se for um prontuário mal feito, vai ser o calvário dele. O prontuário ele é realizado por um advogado? Não. O prontuário médico ele é organizado pelo médico, pelos profissionais da saúde, que não o médico. Por exemplo, uma enfermeira, ela faz um atendimento do paciente, ela deve complementar o prontuário médico, e pela instituição. Por exemplo, se você está num hospital, é responsabilidade também do hospital, até fazer a guarda do prontuário e toda essa parte administrativa é responsabilidade do profissional da saúde, né? É meio que um histórico do paciente durante aquele período que ele teve internado ali, com todas as especificações, para que isso fique claro para todo mundo que chega ali e dê uma olhada no prontuário. É um relatório minucioso, tem que deixar isso bem claro, que é um relatório bem minucioso. Vai delinear toda a atuação do médico, toda a medicação que foi passada para o paciente, o que o paciente recebeu, o que o paciente deixou de receber, se houve complicações, de que natureza foram essas complicações, se o quadro do paciente se agravou, se ele melhorou. Eu até tive uma experiência pessoal agora, nos dias que passaram, né? Os colegas até sabem, que eu tive um quadro de Covid. E quando eu saí do hospital, eles me deram um prontuário, mas não o meu prontuário. Como eu fiquei 21 dias internado, meu prontuário devia ser enorme. Mas me deram um resumo do meu prontuário. Sim. Falando as minhas medicações que eu tomei, quando eu tive agravamento de quadro, quando eu tive melhora de quadro, os procedimentos que eu passei, tudo isso bem detalhado. E eu achei até bem interessante do ponto de vista do direito que a instituição médica fez isso por mim. E se fez por mim, fez por todos os pacientes, né? Então o paciente sai de lá feliz. Fala, olha, tá, eu passei por isso, se eu for num pneumologista eu levo isso. Falo, olha, esse daqui é o resumo do meu prontuário, o que eu passei. Isso também é bom pro profissional da saúde que pega o paciente que sabe. Não, isso é até por questão de medicamentos que tu toma ou deixa de tomar, que às vezes acontece de o cara tomar uma medicação e não saber que é alérgico, por exemplo. Sim. E ali tem um resumo do que tu tomou e aquilo aí, pô, tá tranquilo. E, por exemplo, todo tipo de atendimento existe um protocolo. Na época de Covid, você ficou 21 dias internado. Existe um protocolo pelo hospital que você ficou internado. Sim.
nesse resumo, tem tudo o que aconteceu nesse protocolo? Por exemplo, tomei tal remédio, não tomei esse remédio. Como funciona isso? Por exemplo, se eu tive um problema, minha família teve um familiar que faleceu porque não seguiu o protocolo. Eu posso cobrar do hospital? Por ser uma pandemia, A situação da pandemia, ela traz alguns questionamentos que nós ainda não temos uma posição do judiciário, né? Muito do que eu vou falar aqui pode ser procurado nas redes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no STJ, no STF, e vão ter julgados naquele sentido. Às vezes tem até julgados contra, mas a gente tem que se filiar a uma posição, né? O direito é muito mutável. Então, o que eu tenho observado é que alguns medicamentos são aprovados nos protocolos federais e nos protocolos intra-hospitalares, né? Até pela Anvisa, que sanciona ou não uma medicação para ser usada no caso. Pelo que eu sei, posso até estar falando algo incorreto agora, não há medicação específica para Covid. É tudo muito novo também, né, cara? Novo. Então, fora a vacina, o que é tratado no ambiente do hospitalar para Covid são os sintomas que você apresenta. Então, se você está com febre, eles tratam a febre. Se você está com uma infecção bacteriana, eles vão tratar aquela infecção. Até foi um questionamento feito na época que eu estava no hospital, né, para os médicos, falando se eles faziam tratamentos experimentais. Porque bem na época que eu estava internado, surgiu, acho que foi no Amazonas, um tratamento experimental que aparentava estar dando resultado. E o médico me falou, o hospital aceita protocolos que são reconhecidos internacionalmente. Esse protocolo não é reconhecido internacionalmente, então nós não vamos aplicar. Por quê? Até uma posição inteligente do hospital. Esses tratamentos experimentais têm que ser usados em situações que o paciente está, vamos colocar, sem chance de sobrevivência, assim, pelo tradicional. Então, é a última chance. Tentou-se de tudo, vamos experimentar o respiro do cara. Uma última chance para salvamento. Mas isso com a permissão da família ou não? O cara não tem saída, vamos fazer assim porque é o único recurso. Então, os tratamentos experimentais, eles costumam ser utilizados no momento de desespero, né? Quando não há muito mais o que fazer pelo paciente. Então, tenta-se uma última manobra para salvar a vida do paciente. Último recurso mesmo. O último recurso, isso. Nós até, lá no escritório, a gente defende que o médico deve passar 100% das informações para o paciente e para a família, né? Sempre quando autorizado pelo paciente. Né? Não adianta, a não ser que ele esteja inconsciente, aí não você tem que olhar o responsável legal. Mas caso a pessoa esteja inconsciente, deve ser passada para a família as informações. E esse dever de informação ele é importante até para salvaguardar o médico nas escolhas que ele vai fazer. Perfeito. Às vezes você chega para o paciente, vou dar o exemplo de novo da Covid, que é o que está mais em voga. Você chega para o paciente, foi realizado todos os tratamentos e você ouviu dizer, o médico, quando eu digo você, eu digo médico, o médico ficou sabendo de um tratamento experimental que está sendo utilizado no Amazonas, como na minha época foi a questão do bicarbonato de sódio no respirador. Caraca. Isso não tem comprovação técnica ainda. Isso demora anos para chegar a uma comprovação técnica. Mas mesmo assim, tinha gente recuperando lá. Você pode chegar para o cara e falar, olha, você tem 99% de chance de morrer se nós não fizermos algo desesperador aqui. Quer tentar? Tendo autorização, ou tendo autorização dos familiares. A pessoa assina. É sempre importante pegar por escrito. E isso é o lado do médico, né? Eu sei que o que chama muito mais a atenção quando se fala em direito médico é o erro médico, a responsabilidade civil, era para operar o lado direito, operar o lado esquerdo, isso daí me chama muito mais atenção. Mas pelo lado do médico, o advogado também é extremamente importante. E aí os colegas que atuam na área, não sei se tem interesse, mas trabalhar em prol do hospital, das clínicas e dos médicos é interessante por quê? Porque você dá um contexto jurídico para a documentação do médico é importantíssimo para que ele não cometa erros, que na visão do médico não são erros, porque é um erro na visão do direito, de não colher assinatura do que vai ser feito, de não colher termo de responsabilidade técnica. Um processo mais burocrático. Daí, um processo mais burocrático, que é a parte chata, mas que o advogado vai te auxiliar. Sim. E vai criar uma blindagem da clínica ou do hospital, pelo menos para quando os procedimentos são feitos corretamente. Né? Claro, não vai correr o risco. Ali é para cuidar mesmo
da sua vida profissional, né? Porque Sim. não é só o problema financeiro que ele vai ter, a imagem dele fica completamente Sim. queimada no meio, né? Vamos dizer assim. Isso também gera uma questão de transparência para todos os lados, né, cara? Quanto mais transparência, melhor é para todas as partes, Sim, né? com certeza. Mas aí, cara, tu até mencionou erros médicos, né? Que eu acredito que deva acontecer, talvez não com uma certa frequência, pelo menos não com o mesmo médico, mas globalmente falando, eu acho que isso deve acontecer muito diariamente. E aí, quando isso acontece, o médico ali, ele tem... Eu imagino, obviamente não sou médico, mas eu tô ali com um paciente. Eu interpreto aquilo como um recurso, às vezes eu tô com uma doença, ou tô tratando um determinado problema, abro o paciente, não era bem aquilo que os exames mostraram. E aí eu tenho uma situação diferente. E aí eu, como cirurgião-chefe, falo, não, vou por esse caminho aqui. E acabo errando. Cabe um recurso, cabe um processo da família nesse médico que tentou salvar, mesmo provando que todos os exames estavam incorretos ou não estavam levando aquilo ali? Nesse quesito, Gisele, eu vou responder a sua pergunta em fases, até para ficar mais claro, né? A questão do erro médico, ela está diretamente ligada com a atuação do profissional, não importa qual é a base jurídica que se dá de defesa do médico. Né? Sim, então, sim. o médico vai, como no exemplo que você deu, o médico vai tentar um procedimento porque os exames de imagem não auxiliaram ele. Então, o que ele tem que se atentar? Ele tem que se atentar que o procedimento que ele está fazendo é um procedimento, como eu havia dito anteriormente, um procedimento licenciado internacionalmente, reconhecido como um procedimento para cura daquela mazela. Não adianta ele querer inventar alguma coisa. Sim. Porque se ele quiser inventar, aí sim ele está correndo um risco muito grande de cometer um erro, e aí sim cometer um erro médico. Então, o que o médico deve provar é exatamente que, assim que ele abriu o paciente, o quadro que ele encontrou foi um quadro diferente, e por isso, de novo, a gente volta na questão do prontuário. O prontuário é importantíssimo. Que não foi possível realizar o que tinha sido anteriormente acordado, porque o quadro era totalmente diferente. Às vezes, vamos colocar num câncer, o tumor era muito maior, teve que fazer o que era uma retirada de ovário, teve que virar uma esterectomia total de ovário e trompas e tudo mais. Isso daí tem o licenciamento médico para você fazer esse procedimento, porque você está salvando a vida da paciente. Tá? Então, o quadro era muito mais complexo. O que você não pode fazer é simplesmente inventar um procedimento da sua cabeça que você acha que é viável ali, e aí sim você está correndo o risco de causar um dano muito maior do que salvar a vida da paciente. As obrigações do médico, né, e aí nesse caso responde parcialmente a sua pergunta, dentre as obrigações do médico, estão a obrigação de atualização, que o médico tem que estar sempre acompanhando a medicina. Ele não pode deixar de analisar novas técnicas, novos procedimentos, simplesmente porque ele confia no que ele faz habitualmente. Então, ele tem que estar sempre se atualizando. E uma outra obrigação do médico, isso aí está até nos livros do direito, é a abstenção de abuso. Tá? O que seria a abstenção de abuso? É o médico evitar de tomar atitudes que possam ser consideradas imprudentes. No caso, se ele marca 10 cirurgias no dia e ele sabe que ele precisa fazer as cirurgias correndo, ele está correndo um risco muito grande de cometer um erro. Claro. Porque ele não está prestando atenção no que ele está fazendo. A ali dele é muito maior. Né? Isso. Tem um compromisso mais tarde, mas tem que fazer aquela cirurgia que está demorando mais do que o normal. Então, isso é muito importante para a profissão do médico, ele ter consciência do que ele está fazendo e até do ambiente de trabalho que ele tem. Porque muitos hospitais acabam, muitas vezes por questões alheias à vontade dos dirigentes dos hospitais, terem poucos funcionários para aquele horário. E aí o médico que precisaria de 2 enfermeiras e 4 técnicas de enfermagem tem 1 enfermeira e 2 técnicas. Sim. Eu aconselho meus clientes que falam para mim, doutor, eu estou trabalhando em uma situação que eu estou tendo que controlar 2 setores ao mesmo tempo, eu não consigo, eu falo, sai do hospital. Não continua trabalhando. Porque na hora que acontecer um erro médico, a culpa vai ser sua. Porque é o cara que assina, né, meu? O hospital vai ter que pagar junto. Sim, porque quando acontece um erro médico, o hospital é responsabilidade. Mas aí é o nome dele que vai pra reta, né? Mas
a parte pessoal, o médico que acaba pagando o pato. Sim, sim. Cara, é engraçado porque a gente até estava acompanhando uma série médica que é The Good Doctor. É muito boa essa série. E a cada cirurgia que eles vão fazer, o médico principal ele narra tudo que ele vai fazer antes. Ele fala, ó, meu nome é fulano de tal, estou aqui acompanhado com a fulana tal, que é enfermeira e tudo mais. Hoje nós vamos fazer uma cirurgia do pulmão esquerdo, que está comprometido com a doença tal. Cara, ele vai narrando tudo. Todos de acordo? Eles falam, de acordo. E aí começa a cirurgia pra ver, porque às vezes é um cara. É um relatório narrado. Cara, porque aí depois eu fiquei pensando, porra, pode ser que aconteça, o cara entra numa sala errada de cirurgia, que é do coração, que não tem nada a ver. Ele narra, é isso aí, tá todos de acordo? Não, é isso aí. Prontuário bateu, Sim, vamos começar a cirurgia. É uma forma de você se salvaguardar e até instruir a sua equipe, né? Porque a equipe médica tem que estar trabalhando junto com o médico para evitar que ocorra um erro que, por menor que seja, pode causar um dano gigantesco para paciente. Como é um setor muito sério, né, cara? Pô, tá mexendo com a vida. Eu acho que é o mais sério que tem. Tá mexendo com a vida ali. Nas nossas profissões habituais, acontecem erros. E ali não pode acontecer erro. Então é uma série de protocolo que parece assim, porra, mas que bobeira, né, cara? Pressão psicológica, né, mas cara? tem que ter, cara. Tem que ter, porque às vezes pode acontecer. E a preparação protocolo, do cara, né? Pra isso também. Sim. Um dado estatístico, né? Que até está desatualizado, mas foi o último que eu consegui achar. Foi que em 1998, nos Estados Unidos, a terceira causa de morte a terceira causa maior de morte foi o erro médico. Aí. Nossa, cara. E aí você vai falar, nossa, mas não foi a doença cardíaca? Não, foi a doença cardíaca associada a um tratamento deficitário. Ah, sim. Então esses protocolos vêm para evitar que os erros aconteçam. E quando esse tipo de dado não cai na mídia, dificilmente cai na mídia. Sim. No Brasil nós não temos esses dados. Nunca encontrei um dado de erro médico. Até porque... Sério? No Brasil, para você poder afirmar algo desse sentido, você teria que ter um processo para reconhecer o erro médico. Que não, por mais que eles estejam se multiplicando, né, a gente que trabalha na área do direito, a gente vê que tem muito processo novo acontecendo. O médico não fez um diagnóstico errado, mas quando eu fui no consultório dele, ele não encostou a mão em mim, ele não me avaliou direito. Então, às vezes, uma pequena atitude mais... Uma brecha ali. Também tem muito oportunista, né, cara? Tem. E as indenizações por erro médico, principalmente na área estética, e quando ocorrem situações mais graves, como perda de membros, perda de função, principalmente na parte motora, a parte dos órgãos perceptivos, sensoriais, né? Quando isso acontece, as indenizações são cavalares. São grandes. Então, as pessoas... Qual é a média de uma indenização dessa? Bom, vou falar Ou é melhor não dar ideia? Eu vou falar de uma coisa que está mais garantida pelos tribunais, né? Que é pelo STJ. Na perda de vida, por exemplo, do neonatal. Uma criança que está nascendo e um erro médico ali causa a morte dessa criança. Está girando em torno de R$200 mil para cada um dos pais. Mano. Então, para cada um dos pais. Então, isso pode acabar com a vida de um médico. A gente sabe que é uma profissão que tem bons vencimentos, mas é uma paulada. E sempre, quando o processo acaba, é aplicado juros, é aplicado a atualização monetária desde o início do a atualização monetária não, mas os juros desde o fato danoso. Porque pode demorar muito tempo. Mas o médico que paga ou o hospital que ele paga também? Que ele trabalha também paga? Costuma ser uma condenação solidária, tanto o médico como o hospital. E se for público? Então, se for público, aí a gente cai numa outra análise, né? Se for uma atuação pelo SUS, o Estado também é condenado, vai ser condenado. E aí tem um agravante contra o Estado, que foi o Estado contratou aquele médico. Então, uma saída até para os médicos do SUS aí, a responsabilidade do Estado é mais grave nesses casos, né? Lógico, o Estado pode entrar contra o médico posteriormente, falar, olha, comprovado que houve o erro, que houve culpa, que houve nexo causal, então você que tem que pagar pela totalidade. Então tem diferença no âmbito privado e público? Sim, existe diferença. O âmbito público é um pouco mais... Por mais que os tribunais sejam mais lenientes com o ente público, a condenação é um pouco mais, vamos colocar na situação, um pouco mais grave.
E prova de que forma, cara, que houve um erro médico de fato, assim? Porque eu imagino que tenha testemunhas, mas assim, as testemunhas que estão lá é da equipe do próprio médico. Sim. Possivelmente eles vão depor a favor do médico. Ou isso não tem, os caras têm uma ética profissional muito grande que eles relatam exatamente o que aconteceu. Olha, essa pergunta é uma pergunta bastante complicada de responder, né? Foi uma boa pergunta? Foi uma pergunta que me colocou em péssimos lençóis com com a classe de clientes, né? Mas a gente até é reconhecido assim, pela população que existe uma certa cumplicidade entre os médicos, né? Mas não é algo que vai evitar que você consiga um laudo. A comprovação do dano é costumeiramente e corretamente feita por um laudo pericial. Então, o Estado tem peritos que vão avaliar a condição do paciente pós-atendimento médico, os laudos periciais, o prontuário médico, os receituários, o atestado, toda a documentação médica que foi lançada em favor do cliente, e aí ele vai chegar a uma conclusão, se a atuação foi correta ou não. Sim. Essa questão da atuação correta ou não, eu tenho que até deixar claro aqui, que o CRM, né, que é o Conselho Regional de Medicina, e o CFM também, eles fazem um papel muito bonito nessa área. Porque se você acredita que sofreu um erro médico, você pode fazer uma denúncia ao Conselho de Classe, e eles vão analisar, vai ser aberta uma sindicância, vai ser aberto um processo administrativo, para analisar se houve mesmo aquele erro médico, né? A gente sabe que isso não tem nada a ver, a justiça e o órgão de classe são duas coisas completamente diferentes, mas uma condenação no CRM vai acabar dando suporte para uma ação no cível ou uma ação penal muito mais forte. Você fala, olha, o próprio órgão de classe reconheceu que houve um erro. Sim. E lá no CRM, eu que trabalho bastante nessa área, eles são imparciais. Não tem essa coisa de defesa, não. Pelo menos é um respaldo que nós temos, né? Sim. Queira ou não, todos nós precisamos da saúde, principalmente indo ao médico. Cara, e até tu mencionou sobre o SUS. Volta e meia a gente vê na televisão e notícias, né? Que os pacientes vão até a porta do hospital e não são atendidos por falta... Isso bem antes até da pandemia. E não são atendidos por falta de leito ou por falta de médico e tudo mais. Um paciente desse, claro, ele morreu, mas a família, ela consegue entrar com recurso, um processo contra o hospital? Ela deve entrar com processo. Eu não garanto o sucesso de nenhuma ação, nem das que eu proponho, porque isso cabe à análise do juiz de todas as provas que vão ser juntadas no feito. Uma grande defesa que os órgãos públicos têm, e até... isso se reflete muitas vezes no atraso de julgamentos, né? É a argumentação de que foi feito o máximo possível com o orçamento que se tem. Com os recursos que o hospital tem, né? Não se exige do médico que está dentro do hospital atendendo que ele seja o super-homem e que ele atenda 40 pacientes no dia. Isso é impossível. Sim. Então, o que o hospital vai falar? Olha, eu fiz o melhor que eu pude. O médico vai falar, olha, eu fiz o melhor que eu pude. Mas está na nossa Constituição que o direito à saúde é um direito do cidadão brasileiro. Então, por mais que exista essa defesa, são necessárias políticas públicas para possibilitar que todos os cidadãos sejam atendidos. Isso tem que pressionar o órgão público para conseguir isso. Eu acho que se você tiver um paciente que faleceu, como aconteceu no Rio de Janeiro um tempo atrás, foi para um hospital, indicaram para ir no outro hospital, aí mandaram ir naquele primeiro hospital de jogando pro outro. E aí a paciente morreu. O que aconteceu? A mídia estava em cima. E quando a mídia está em cima, as coisas mudam. Aí houve condenações, pagamento de indenizações. Mas, infelizmente, no Brasil isso acaba acontecendo muito. Se não tem nenhum tipo de divulgação, a defesa do órgão público acaba passando. Isso até com crimes, né, cara? Crimes, normalmente falando assim, no dia a dia, quando a mídia está em cima, o caso da Isabela Nardoni, né, os caras da Suzane von Richthofen, que isso acontece o tempo todo, cara, e a mídia não fica muito em cima. Quando é classe média alta e que impacta muito, a mídia vem e as coisas acontecem de forma muito rápida, é incrível. A sociedade exige uma resposta, né? E aí, por ser bonito de mostrar na televisão, acaba acontecendo mais rápido. Até para mostrar trabalho, estamos trabalhando. Isso da Ibope também, né? A tragédia é da Ibope. Então,
Os veículos de comunicação são sempre atrás de sangue. E aí é uma questão assim, ó, se tu é delegado, cai um caso desse na delegacia, na tua delegacia, que a mídia tá muito em cima, vai ser prioridade, cara. Vai ser prioridade. Eu tenho um problema muito grave nesse. O Henrique pode falar muito melhor do que eu, que ele vive esse âmbito, o dia a dia dele. Dependendo do caso, é ruim a divulgação porque atrapalha toda a investigação. Né? Sim, tem isso também, né? Segredos de justiça e tudo mais. Problema, né? Com o médico ou problema, vamos dizer assim, penal, né? Então, assim, atrapalha todo um processo. Até foi uma conquista da advocacia um pouco mais recente, né? Que eu digo recente, não é nada nesse mês, nem nesse último ano, né? Mas uma conquista mais recente, o acesso ao inquérito policial. Antigamente não era algo que 100% dos casos o delegado ia liberar. Lógico, todas as investigações em curso não precisam ser liberadas para o profissional da advocacia, até porque isso poderia frustrar uma investigação, como vocês disseram. Mas o que já está concluído deve sim ser relatado e colocado no inquérito policial. Isso é importante até na área médica, porque se está sendo investigado vamos colocar um erro médico que tenha consequências criminais, isso pode servir de base para uma indenização, para uma denúncia no conselho de classe. É importantíssimo que o advogado que atua nessa área seja um advogado que tenha conhecimento multidisciplinar, para ele poder transitar na delegacia de polícia ao hospital. Sim. Não, quanto mais detalhes num processo, melhor, né, cara? É que eu digo, para todos os lados, né? Sim, e uma das coisas que prejudica muito a atuação tanto da justiça como dos conselhos de classe, muitas vezes é a pressa na resolução do caso. A gente sabe que a justiça é lenta, né? Muito se fala em justiça lenta. Mas às vezes quando você tenta acelerar muito o processo, principalmente no órgão de classe, acaba faltando informações, isso gera nulidades, né? Então é importante que tudo seja feito da melhor maneira possível para evitar condenar um inocente, né? Ou se não deixar de condenar um culpado, né? E, cara, assim, ó, a gente tá falando muito em erro médico, né? Mas tem sempre também o outro lado. Até eu mencionei os oportunistas, né? Um cara que às vezes acontece de a pessoa ser mal atendida pelo médico, enfim, o médico atender de uma forma não tão adequada. Mas tem também aquela pessoa que ela, cara, eu vou tirar dinheiro desse médico aí. E move uma falsa ação contra um médico por assédio sexual, ou enfim, por N situações. Como que o médico pode se defender num caso desse? Ele move uma ação contra ou ele só se defende perante um processo movido? Olha, no Brasil nós temos o direito de ação. Isso foi conquistado a duras penas. Mas você tem direito de mover a ação contra quem você quiser. Sim. Lógico que se espera que a ação seja uma ação que tenha um fundo de verdade. Provavelmente numa ação dessa, movida por um oportunista, a ação dele vai ser julgada improcedente. E se ficar comprovado nos autos que houve uma mentira, que foram expostas inverdades, isso pode gerar até um problema para o advogado. Né? Além da ação que vai ser movida. Por que para o advogado? Porque o advogado ele não pode relatar no processo situações que ele sabe serem inverdades e que vão contra as provas dos autos. Ah, entendi. Se ele souber que aquilo ali não é de fato o que aconteceu... Por exemplo, está relatado no processo, no prontuário médico, todos os passos. Ele fala, não, mas isso daqui não foi dessa forma. Isso pode gerar até um problema para o profissional, né? Entendi. Nesse caso ali, o profissional vai estar exercendo o mundo dele, defendendo o cliente dele ao máximo, mas isso não dá espaço para que ele argumente contra as provas do processo, falando em verdade, entendeu? A gente sempre defende que a verdade tem que ser protegida. E acontece muito assédio sexual, né, cara? Então, e até quando, assim, você sabe o que é certo e o que é errado? Você vai no médico, vai fazer algum exame, e ele fala um exame rotineiro, não sei, por exemplo, um exame de colesterol, você vai fazer um check-up, e ele fala, não, tira a calça. Isso existe, o cara tá errado. Entendeu? Fui no médico... faz parte do processo, eu vou ter que tirar minha calça? Pra quê? Fui no médico com tosse. O médico enfiou o dedo no meu rabo. É normal? Isso acontece? Isso acontece. Não, faz parte do procedimento? Nesses casos, a gente sempre aconselha procurar um outro profissional da área e tirar esse tipo de dúvida, né?
Vai que deu certo, né? Volta Tem lá. casos que o paciente retorna semanalmente para ver se é mesmo. Mas se não tiver nenhuma orientação médica para esse tipo de procedimento, pode sim gerar um processo de assédio. E aí o médico vai ter que se explicar do porquê que ele fez aquilo, né? Se ele tiver uma base... eu tinha um sintoma tal que permitia que eu fizesse... Sintoma, eu já fiz um exame de próstata, por exemplo. Tá com 22, mas eu acho que tá meio acabado. Vamos fazer o exame. Aí não teve o que fazer. Teve que fazer o exame antes do tempo. Antes do tempo. Às vezes a pedido do paciente, né? Então, Não se sabe, mas se não tiver nenhuma base para se fazer o exame, é possível que se comprove que houve um assédio. Isso é um caso que dificilmente eu vejo. É constrangedor, né? Apesar de ter bastante relato, né, de violência sexual até no ambiente médico, mas de clientes que chegaram até mim com esse problema, nunca tive. Não. Nunca tive. Cara, assim, ó, a área do direito médico é muito ampla. A gente até está falando aqui, mencionando a questão de paciente médico, mas a questão do plano de saúde, por exemplo, que é muito comum também de a gente contratar um plano de saúde, pagando mensalmente, e quando precisa usar, esse plano de saúde não cobre. Isso que você paga aí não cobre. Uhum. Cara, em que situação que o usuário ele pode recorrer disso aí também? Ou isso é tudo previsto? Se tiver em contrato, ferrou, ele não tem recurso? Não, na verdade não é tão rígido assim. O aconselhamento que se dá para o usuário, né, para o cliente do plano de saúde, é ler o contrato, as minúcias do contrato, e se não agradarem, que ele mova para outro plano de saúde, né? Principalmente na questão de doenças pré-existentes, tem planos de saúde que são bem restritivos. Se tiver qualquer coisa ligada àquela doença pré-existente, ele não vai cobrir. E isso talvez não agrada o cliente, ele não deve fechar o contrato. Mas existem algumas restrições, por serem muito genéricas, que os nossos tribunais já vêm derrubando. Um caso que eu atuei em um contrato que previa a exclusão de toda e qualquer hérnia. Como é uma matéria extremamente abrangente, as hérnias, elas têm diversos tipos de hérnia, o tribunal falou que isso era uma questão restritiva com abrangência muito grande. Sim. Então não poderia, aquela cláusula foi considerada uma cláusula leonina, né, que é quando a cláusula é abusiva contra o consumidor, e ela foi extirpada do contrato. Sim. Tá? Mas aí, cara, até desculpa te cortar, mas pegando esse gancho aí, isso é uma avaliação do juiz. Sim. Certo. Mas eu creio que depois de um processo movido, depois de talvez anos da pessoa atrás daquilo ali. Mas ela teve uma hérnia um dia. E ela precisou do atendimento médico e precisou daquele plano de saúde. O plano de saúde ele é obrigado a prestar o atendimento, o recurso para o usuário ou não? Esse plano não te cobre. A gente vai cobrir SUS, até aqui e tu se vira. O plano de saúde costuma negar. Ele nega, então a pessoa tem que se virar. Aí a pessoa acaba Isso é um problema. ficando em maus lençóis. Mas existe uma ferramenta jurídica que sana parcialmente esse problema, né? Que no processo, no Código de Processo Civil, existem, até nos artigos, no artigo 300 do Código de Processo Civil, existem as medidas cautelares, né? Que são medidas urgentes, que o juiz, logo que ele recebe o processo, ele vai apreciar aquela matéria de início, que é uma questão urgente, né? Aí, até para os colegas que estão assistindo, vai parecer um pouco de juridiquês, mas são analisadas duas questões, que é o fumus boni iuris e o periculum in mora, que é se aí existe a fumaça do direito, né? A fumaça do fumus boni iuris é a fumaça do bom direito. Sim. Que é a pessoa precisa daquilo, é necessário, e aquilo está na lei, vai encontrar um respaldo legal, e o periculum in mora é o perigo da demora. Cara, o meu pai, meu irmão tá no hospital, ele precisa disso para ontem. Sim, pois. E isso geralmente acontece. Então o juiz imediatamente no início do processo ele fala: paga o tratamento, depois eu vejo. Depois você se defende, depois se não for devido, o cara vai ter que devolver pro plano de saúde, tudo bem. Mas existe um remédio. Existe um remédio. Isso é um problema, cara, porque o que eu imagino, a pessoa que normalmente tem esse tipo de situação é aquele que paga um plano de saúde menor. Se ele paga um plano de saúde menor, é porque
normalmente ele não tem o recurso para pagar aquilo mensalmente. E aí ele vai precisar contratar um advogado para mover uma ação contra essa, né, cara? Isso que é foda. Porque, tipo, ele tem aquela urgência ali, mas, porra, e agora? O que eu vou fazer, mano? Eu vou até fazer uma crítica agora aqui, uma crítica que eu considero construtiva, né? Mas o Estado de Santa Catarina tem uma defensoria pública, por mais que seja uma defensoria pública atuante, uma defensoria pública que tem poucos profissionais. E não dá conta da demanda. E não é porque o profissional não... Eu tenho contato com defensores públicos, eles falam, Henrique, tenho 500, 600 processos, eu não consigo dar conta de tudo aquilo. E a defensoria pública deveria estar aí para salvaguardar o direito dessa pessoa, que não tem recursos para pagar um advogado, ele mover uma ação, entrar na justiça, pedir um medicamento que o plano de saúde está negando, pedir um medicamento para o Estado, quando o medicamento é de custo absurdo, tem que importar. Isso tem também, né, algumas doenças específicas, até que com uso de cannabis, né? Sim. Cannabis não é permitido. Curioso, né, Portugal? Não, então. A fins medicinais. Entendi, o Silvio já tá pegando do bolso já. Maconha o quê? Mas no site do AliExpress vende essas coisas. Vende, né? Vende, Eu tô E chega direto. Tô por fora. O meu negócio... Não. Aqui é só shop. Não, cara, mas tem doenças sérias que realmente são tratadas com a cannabis. E no Brasil não é permitido ainda. Como que... Não sei se esses procedimentos específicos são permitidos mediante a mover ações contra o Estado ou algo assim. Como é que uma pessoa que tem esse problema, tem um filho com esse problema, como é que ela consegue um medicamento desse gratuito, digamos assim? Tem essa possibilidade? A Anvisa é quem regula quais são as drogas ilícitas no Brasil, né? É a portaria da Anvisa. Se é uma droga... ela não... Uma droga ilícita, né? A única coisa que significa que ela tem um efeito no ser humano e ela é considerada ilegal no Brasil. Como eu disse, se for um caso em que a pessoa necessita daquele tratamento, um tratamento que se mostra única e exclusivamente por meio da cannabis, eu entraria na justiça buscando essa droga. Leva a portaria da Anvisa, fala é uma droga ilícita, mas no meu caso é desesperador. Por exemplo, o caso do câncer terminal, que a dor é tão grande que a morfina já não faz mais efeito, tem indicativo de uso de cannabis. Então, juridicamente é viável o pedido. Você tem uma base para fazer aquele pedido. E o judiciário brasileiro, e aí todo mundo que acompanha o nosso STF, dá para saber que ele pode fazer o que ele quiser. Não tem limites. Sem limites. Não, sem limites. Então, se for considerado um pedido viável... eu não vejo problema de ser feito. Não vou falar para vocês que vai ser um pedido indeferido, até porque ele pode passar. É aquilo que tu falou, né? Qualquer um pode entrar com uma ação contra o Estado, enfim, contra o hospital, independente de quem seja. Tem até um caso curioso, né? Que tinha uma ação para ser julgada até esses tempos atrás aí, já estava nos tribunais superiores, não me recordo se no STJ ou no STF, da família real... querendo de volta o Palácio do Rio de Janeiro lá, falando que era deles, que não era do Estado. Perderam, mas era uma ação que foi movida em 1800 e alguma coisa. Caramba! Mas de fato não era deles? O STF falou que não era, então não era. Então não era. O STF que manda, né? O STF que manda. Quem sou eu pra falar que era? Cara, e questão assim, ó. Inclusive já aconteceu com um amigo meu do pai dele entrar com... Eu não lembro agora qual foi a doença que ele precisou ser hospitalizado. E ele pegou uma infecção hospitalar. E isso agravou demais, ele quase morreu, cara. Se isso acontece e o paciente vem a falecer também, tem recurso para a família entrar contra uma ação? Ou isso é ossos do ofício, digamos assim? Poderia acontecer, é um risco que o paciente corre? A infecção hospitalar é algo que pode acontecer. Mas com certeza ela pode ser agravada por más práticas, né? Por negligência, né, cara? Se os materiais hospitalares não são descartados de forma correta. Então, simplesmente o fato de haver uma infecção hospitalar vamos colocar, não dá base para uma demanda. Com certeza, como eu disse, você pode entrar com a ação. Não garante que você vai ganhar. Mas se há indícios de más práticas, aí uma perícia no hospital... vai ser vamos colocar a pedra de toque, o que vai definir se a infecção hospitalar ocorreu
por um descarte incorreto de materiais, por sujeira. Aí é realmente a perícia que vai dizer. O advogado, cabe ao advogado solicitar essa produção de prova no processo. Ele vai falar, porque cabe a parte, né? E aí, nossa, cabe umas 4 vezes. O advogado deve delimitar quais as provas que ele vai produzir. Tanto a prova documental, nesse caso, a comprovação do internamento, da causa mortis, que foi a infecção hospitalar, declaração de óbito, certidão de óbito, isso tudo vai estar especificadinho ali no discriminado, qual foi a causa da morte. Ele vai juntar essa prova documental no início do processo. Aí, se ele tiver prova testemunhal, ele tem que requerer a produção dessa prova para o juiz. Ele fala, olha, eu tenho tal e tal testemunha. E também ele pode falar, eu quero uma prova pericial. Eu quero que seja feita uma perícia no hospital para demonstrar que ali teve erro, teve problema. E... Sim. Os colegas que trabalham, por exemplo, no Direito do Trabalho, costumam pedir muita prova pericial para ver se são usados os equipamentos de proteção na obra. Um exemplo. Claro. Na justiça, na área penal, as provas, os laudos periciais de lesão corporal, o exame de necropsia, são todos exames que são extremamente necessários ao processo. Por exemplo, a Maria da Penha, o caso de Maria da Penha, a mulher fala que foi agredida, mas chega para fazer a perícia sem nenhuma lesão. Corpo de delito, né? Não há, então, materialidade daquele crime. Uhum. Cara, eu tenho uma dúvida, mas aí se ela chega... Vamos supor, o cara não fugindo um pouco desse lado, mas nem tanto pela questão do exame, né, do corpo de delito. A mulher diz que é agredida, ela não foi agredida de fato, mas ela se bate. Porque tem mulher doida. Esse exame ele é comprovado? Aí tem perito pra isso, não tem não? Então... Tipo, o exame ele consegue, será? Claro, que daí seria mais um médico respondendo isso, mas... porque né, eu imagino que tem mulher que faça isso, cara. O laudo pericial, ele costuma ser bem restrito ao exame das lesões. Falar, por exemplo, me dei um soco no olho. Você vai fazer um laudo pericial, vai aparecer lá, existe uma equimose arroxeada de tantos centímetros no olho. Dificilmente ele vai conseguir dizer quem foi que bateu. Pois é. Foda, né? Existem até artigos, né, que foram editados nos tempos recentes aí, que falam do uso, vamos colocar assim, o uso maléfico da Lei Maria da Penha. Não vou deixar claro que eu não estou mal utilizado em momento nenhum dizendo que não é uma lei boa, é uma lei ótima, protege as mulheres de agressões principalmente físicas, né? Apesar dela abranger outras agressões psicológicas, financeiras, ela é uma lei que ajuda o Brasil e muito. Mas existe sempre os mal intencionados em qualquer lugar, existe o mal intencionado. Claro. E existem pessoas que fazem o mau uso da Lei Maria da Penha, por exemplo, em processos de separação, que quer afastar o homem do lar. Então vai lá e faz um boletim de ocorrência, fala, ele me agrediu verbalmente, me ameaçou, que é algo que não tem comprovação. Sim. Ameaça dentro do âmbito doméstico, não precisa de comprovação. A palavra da vítima tem muita força e acaba valendo. Não é uma crítica à lei, é uma crítica, às vezes, à forma que ela é utilizada pelas pessoas. Né? Que é complicado também, que eu me ponho no lugar da vítima real, porque normalmente ela não tem testemunha. Não tem. Ela apanha, a mulher que apanha, ela apanha às vezes em casa, sozinha em casa. É preciso, porque aí chega, como vai comprovar como? Assim como tem os agressores, tem as mulheres também mal intencionadas, mas precisa ter uma lei que vamos fazer padrão e vamos avaliar caso a caso, não tem jeito. A Lei Maria da Penha é uma lei muito progressiva. Ela é uma lei que trouxe muitos benefícios. Né, necessária. Tanto é que foi criado também a lei do feminicídio, né? Foi criado um crime só para isso, cara. Só fazendo uma explicaçãozinha breve aqui sobre o feminicídio. Muitas vezes a gente vê na mídia, né, que toda mulher que morreu é feminicídio. Não é bem assim. Tá? Existem condições específicas para que seja feminicídio. Uma delas é pela condição de mulher. Né? Você, por exemplo, o cara que se sente posse pela mulher e fala, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Sim. Aí sim qualifica. Mas não é todo e qualquer homicídio de mulher. Se o cara comete um assalto, durante o assalto é mal sucedido, matou uma mulher, não caracteriza um feminicídio. Não, aí na verdade não caracteriza, por incrível que pareça, nem um crime contra a vida. Mas não seria um latrocínio? O latrocínio não é um crime considerado pela nossa legislação como um crime contra a vida. Cara, ele é um crime contra o patrimônio.
Tá de Caraca. brincation with me. Sim, no entanto que não existe latrocínio que vai para júri. Só os crimes contra a vida vão para o júri, né? Então o latrocínio ele é julgado pelo juiz singular. Ah, cara. O cara foi roubar o celular da moça ali, deu um tiro na cabeça dela. Ser julgado pelo juiz singular é muito pior do que para júri, viu? Para júri você pode convencer o leigo, o juiz singular você não consegue convencer com meros argumentos. Se tem a prova ali, acabou. Caramba, meu. Porque é um crime contra o patrimônio. A vida veio em segundo lugar. Tá. Você queria roubar. O objetivo Mas eu era não roubar. entendi. Era roubar. Mas tem sempre aquele cara que, tipo, ele não tá nem aí. Ele vai... Por mais que isso acontece direto. O cara dá assim, ó, pega meu celular, pega minha carteira, tudo. O cara volta e ainda mata o cara. E ainda assim é caracterizado um latrocínio. É possível, se ficar caracterizado essa dupla atuação, né? Primeiro a vontade de roubar. O indivíduo saiu do local, depois voltou para matar, para não ser identificado. Então. Aí pode ser que ele responda por 2 crimes diversos. Caso a caso também, né? Mas porque aí tem 2 motivações, 2 dolos, a atuação foi partilhada. Mas no caso comum, né? Que é aquela coisa do meliante achar que o rapaz vai se mexer, vai sacar alguma coisa e atirar, costuma ser um crime contra o patrimônio. A vida Pra vem em eu segundo entender, lugar. então não é um crime tão grave. Não, é um crime gravíssimo, a pena é exorbitante. Ah, é gigantesco. É, uma pena, o É o latrocínio... máximo que pode chegar. Na verdade, vou até consultar, gente, porque eu não me recordo de cabeça os limites mínimos e máximos da pena do latrocínio. Mas é uma pena altíssima. É uma pena altíssima. Imagino, porque além de roubar, tu tá matando. Enquanto tu procura aí. Cara, a questão do direito médico, ele é aplicado também em questões veterinárias? Ou isso também já é uma questão específica para aquilo ali? Se ocorrer um erro veterinário para algum animalzinho, cabe também um processo... A questão do semovente, né, que são os animais, os cachorros, ela vem evoluindo bastante nos tempos recentes. Né? Sim. Antigamente o animal era tido como uma propriedade ponto. Né? Agora já se discute guarda de animal e é uma matéria bastante... Guarda compartilhada, né? Guarda compartilhada. Nome, e RG, tudo, né? Cara, tem documentação. Os animais têm Instagram, né? Isso. Eu sou um pai de pet, inclusive Sheldon.pug, quem quiser segue lá. Famosinho ainda. Famosinho no Insta. É isso aí. Nessa, ó, só pra fazer Encontrou aí? Encontrei. Isso, No crime de roubo, né? Que é 157. Falando de ser o parágrafo 3º. Se da violência resulta a morte, a pena é de 20 a 30 anos de reclusão e multa. Sendo que a pena mínima do homicídio qualificado é de 12. Ou seja, você já começa com 8 anos a mais na conta. Nossa. Então é bem pior. A evolução do direito dos pets, aí, dos animais, é flagrante. Né? A gente tem visto de forma clara que o direito supera o animal e já chega aos donos. Né? Então, não tive nenhum caso de direito médico de pet, né? Mas eu acredito que seja algo extremamente viável pela evolução doutrinária e jurisprudencial que a gente vem enfrentando. Você causar uma lesão num animal que deixa ele incapacitado, lógico, o animal não tem o direito de mover essa ação, mas os donos do animal, Tem a guarda os dele tutores, ali, né? os tutores, eles podem mover a ação. Demonstrado o dano, vai caber ao juiz valorar esse dano. O que seria, num ser humano, uma condenação, vamos colocar, estou dando um exemplo da minha cabeça aqui. Uma pessoa foi fazer um procedimento na coluna e perdeu a movimentação das pernas. Né? Você vai olhar, é um negócio gravíssimo. Foda. Vamos colocar que o juiz e o tribunal analisem que isso vale uma condenação de 100 mil reais. Você não pode dar 100 mil reais para o pet também, que no ponto de vista do bem jurídico, né, que é algo que a gente estuda na faculdade bem no comecinho, o bem jurídico qual é o valor daquilo para a sociedade? Qual o valor daquilo para o ser humano? A vida de uma pessoa é mais importante que a vida de um pet, no meu ponto de vista. Tem muita gente que fala, se encostar no meu cachorro, eu te mato. Mas mesmo assim, socialmente é valorado a vida do pet com menos força, então a condenação tem que ser menor. Não adianta você entrar com uma ação pedindo R$1 milhão porque deixar o seu cãozinho paraplégico, que provavelmente você não vai ganhar. Mas e se é um pet famoso que gera renda? Aí vem outro ponto, que são os lucros cessantes. O seu pet vai deixar de fazer você vai deixar de fazer, na verdade, você vai deixar de lucrar com o seu pet. Fica incapacitado, né? Então aí você tem que entrar com uma ação pedindo lucros cessantes. Olha, eu ganhava com o Instagram do meu cachorro X, eu vou deixar de ganhar porque ele morreu. Então, por um erro. Então,
me paga esse valor por um período de tempo que se considera viável aí, que uma rede social vai ficar ativa. Porque redes sociais nascem e morrem em um período curto de tempo. Aham. Se é um pet famoso no Instagram, faz ali um tempo que ele seria famoso, faz o pagamento da verba. Perfeito. Total. E, cara, assim, até não saindo do assunto do pet, porque é difícil a gente ter, assim, acreditar até no veterinário. Porque tive um caso que minha esposa tinha um cachorrinho que foi simplesmente fazer uma limpeza de tártaro no dente e morreu. E, assim, o médico veterinário não tem responsabilidade nenhuma, não existe nenhum exame preventivo, não tem... nós não assinamos nada, foi fazer um procedimento e faleceu. Aí a justificativa falou que o cachorro não aguentou a anestesia de inalação. Então, assim... E aí? Como que a gente fica? Cara, até antes do Henrique responder essa pergunta aí, recentemente o Sheldon passou por um problema de saúde, né? E precisou fazer uma ressonância. E a ressonância também tinha a questão da anestesia. E foi solicitado uma porrada de exames para ver se ele era apto a fazer esse exame por causa da anestesia. Se não pediu, talvez foi uma negligência do próprio veterinário. Foi uma negligência, né? Só para dar uma contextualizada, a negligência é quando o médico, nesse caso aí o médico veterinário, deixa de fazer algo que ele poderia ter feito para salvaguardar a vida, né? No caso do pet. Eu vejo sim como uma possibilidade, não como sempre, né? Tem que fazer um laudo pericial, tem que consultar outros profissionais da área para saber se foi cometido algum erro, se a dose de anestésico foi muito alta para o tamanho do animal, quanto foi dado, né? E também Isso é tem uma importantíssimo. outra coisa, né? Se tu entrar com uma ação dessa contra o veterinário, ele pode dizer o seguinte: eu falei para ele fazer, ele que não quis. Tem o outro lado também. Tipo, dando uma de advogado diabo aqui, porque com certeza ele vai querer se defender e vai fazer lá os argumentos dele. Mas Mesmo não sendo verdade. a prova, nesse caso, do veterinário tem que ser documental. Você fazer uma argumentação, não, eu disse, isso para os tribunais é extremamente fraco, não passa. Isso não aí passa. é bom. A prova tem que ser documental, testemunhal. As provas são... É aquele ditado, falar até papagaio fala. Exatamente. A força inata das provas no direito, ela é importantíssima. No entanto, que os documentos são o que tem maior força probante, né? No Brasil, a gente acaba até falando, mas eu vou reconhecer firma, eu vou fazer tal coisa. Mas isso é importantíssimo porque um contrato assinado sem reconhecimento de firma e sem testemunhas, ele não tem a mesma força legal, isso está no Código de Processo Civil. Ele não tem a mesma força num contrato com firma reconhecida e com testemunhas. Você move ações diferentes. Sim. O que você poderia entrar com uma ação de execução, que é uma ação extremamente ágil, que já avança sobre o patrimônio da pessoa, você vai ter que entrar com uma monitória. O direito de defesa é muito maior. O juiz vai analisar a prova para ver se realmente é devido aquele valor. Então, é importantíssimo quando você vai montar um contrato, até você ter auxílio do advogado para que ele possa te dizer o que você precisa ou não. Não, legal. E, cara, o que tu tá acostumado? O que chega para ti normalmente? É médico se defendendo? É clínica se defendendo? Ou paciente querendo processar? Eu acho que no início, como o meu escritório ainda não tinha nenhuma divulgação aqui na cidade de Itajaí, eu acabei pegando mais pacientes. Né? Os pacientes chegavam mais até o escritório. Mas como eu iniciei na defesa de médicos, né? Lógico, nunca dos dois lados, né? Sempre dependendo da ação, atuando por um lado. Mas como eu cheguei nessa fase de começar a defender médicos, eu acho que começou a ter uma certa divulgação dentro da área médica, da minha praxe. E daí o pessoal começou a aparecer. Então, hoje eu posso dizer que eu defendo mais médicos do que pacientes. Mais médicos. Mais médicos. E é um lado mais complicado, né? Sim, um lado mais complicado. Você não pode como toda a minha explicação anterior, você não pode se basear em meros argumentos. Você não pode deixar a sorte do juiz. Você tem que documentar e apresentar toda essa prova documental para o juiz para tentar defender o seu cliente. Sim. E é um trabalho árduo, porque, como a gente estava falando, as indenizações, quando vêm, são altíssimas. Tá mexendo com vida, né, cara? Você está mexendo com vida, você está mexendo com saúde.
E tem muita. E eu já ouvi uma vez em um depoimento no CRM, lógico que não posso falar de quem foi o caso, mas a vítima estava do outro lado dando o relato dela. E ela falou: se eu pudesse, eu matava o médico. Caramba. Num depoimento gravado. Ah, Nossa. E aí... caracteriza uma ameaça. Não, com certeza, né? Com certeza é uma ameaça. Mas aí você vê como... Mas pela revolta também, né, cara? Pela revolta. Mas aí você vê como o nosso trabalho, muitas vezes, é um trabalho que tem uma carga emocional extremamente grande, né? Você tá ali do lado do seu cliente, você tem que confortar ele. Sim. Não pode deixar ele também se deixar levar ali pelo momento, né? É bastante complicado. Não, total. E essa raiva aconteceu porque alguém morreu, o problema foi com ela? Não pode aprofundar no Eu não caso. posso me aprofundar, mas houve um falecimento da família da vítima. Então, dali não... Às vezes extrapola mesmo, que é emoção, né, cara? Cara, e a questão de penalização, assim, de atestados falsos ou atestados valorizados. Porque acaba acontecendo. Às vezes o paciente tem um médico que é amigo, quebra essa pra mim e tal. Quais são as penalidades, assim, para ambos os lados, cara, que perante a justiça? Tanto pro médico, tanto pro paciente que tá solicitando isso aí. O paciente aí ele acaba passando por uma situação tranquila, porque não é ele que emite o documento, né? Ah, é? Então ele pode até entrar com uma cumplicidade num crime de... Ele é receptor. É igual uma carga roubada? Não, ele tá comprando só, não é quem roubou. Mas a receptação é tenso, cara. então. Cadeia pra caramba. Não, a receptação... Não tô sabendo. A receptação da Deixa eu esconder meu celular aqui. Mas pro médico é bastante complicado essa situação. Ele pode ser processado porque ele é um criminalmente. profissional, né, cara? Ele teve um juramento também, tem tudo isso, né? Segundo a doutrina, né, que trata do direito médico, existiriam 3 tipos de atestado, né? O atestado perfeito, que é aquele que o médico faz a anamnese, ele faz a análise do paciente e ele atesta exatamente o que o paciente tem com base no estudo que ele fez. Então, esse atestado é o perfeito. Existe o atestado gracioso, que é daquele do amigo que liga, fala, pô, tô com uma dor nas costas, que você não dá um atestado 3 dias. O médico pergunta, você tá mesmo com dor nas costas? Não, tô com dor nas costas. Então tá bom, vou te dar um atestado. Sim. Então é aquele feito para agradar. O médico não tá atestando algo que não aconteceu. Ele simplesmente não tomou todas as medidas necessárias para chegar àquela conclusão. Entendi. Está confiando na palavra do paciente. E existe aí o atestado já que o médico sabe que não é aquilo que está acontecendo e mesmo assim ele acaba atestando por uma vantagem financeira, uma vantagem emocional. Pô, é um amigão meu, ele está precisando. Deixar claro que o gracioso, e esse é o último tipo de atestado que eu falei, ele não deve ser feito jamais pelo profissional de saúde. Claro. Né? O profissional de saúde sempre tem que dar o atestado perfeito, com base em tudo que ele analisou do paciente. Mas tem pesos diferentes. Tem pesos diferentes. E aí as punições têm que vir tanto do Conselho Regional de Medicina, né, que vai fazer uma sindicância, não é uma ofensa extremamente grave, mas é uma ofensa grave. Né? O médico pode ser punido e a reincidência pode custar caro para o médico aí na área da saúde. E também tem na esfera penal, né? Que ele está num documento particular atestando uma coisa que ele sabe ser uma inverdade, pode ser gerar até um crime. E, lógico, né? Para a empresa que sofreu vamos colocar assim, o prejuízo Sofre o dano, né? Pode até gerar uma ação civil, mas eu acho isso daí muito difícil. Eu posso... Desculpa te cortar, mas eu posso estar falando besteira. Mas eu ouvi falar que alguns médicos, dependendo do tipo de atestado que o paciente está querendo, ele coloca um código para a empresa que vai receber esse atestado. Seria a CID da doença? Algum código da doença que fala que aquele atestado é falso, que o paciente não tem aqueles sintomas. E isso dá justa causa para o paciente. Existe algo nesse sentido? Uma lenda urbana? Isso eu nunca cheguei a ver, pegando não. o gancho, tu sabe desse código, não? Tu que é dono de empresa? O meu contador sabe. Ah, é? Aí. Então tem. Realmente nunca passei. Não façam isso. Porque Caraca, daí mano, não sabia disso, não. tem o paciente, eu ouvi falar, e meu contador também me passou, né? Entra no direito trabalhista, enfim, né? Todos os processos. Que quando o paciente recebe atestado, e aquele atestado que ele fez o exame, por exemplo, no âmbito público,
e o médico constatou que não é nada, que ele só está querendo um atestado mesmo, ele coloca um código no final na sua assinatura. Putz. Que esse código dá a justa causa para a pessoa que está pegando aquele atestado. Rapaz, mas é um risco muito grande. O médico mesmo assim dá o atestado. Então, mas é difícil de isso acontecer, porque o médico não quer ter... Mas existe algo nesse Ele dá sentido. uma dica. Ele meio que dá indica uma que, dica. que esse atestado não tem validade. Mas eu aposto que se ele for constatado, ele vai dizer não. Eu dei porque realmente eu achei que seria. Porque ele não pode nunca dizer, não, eu dei porque... Eu inseri informações falsas e depois eu inseri uma informação... Não, Mas só para dar uma dica aí Pra galera que dá atestado. Eu não aconselho o profissional da saúde a fazer isso. Não, então, nem o funcionário. Nem o funcionário. Às vezes, assim, é algo que existe, as pessoas comentaram, eu não sei certinho o que é, mas eu acho muito difícil o médico se comprometer, né? Sim. Como que o cara vai colocar ali e falar, não fui com a cara desse maluco que tá querendo pegar atestado médico aqui. Vou colocar aqui. Tem relatos, né, de profissionais da saúde, né, que falam que existem pacientes que realmente vão no postinho do SUS, vamos colocar toda semana, alegando uma dor e não tem nenhum indício médico de que exista uma dor ali, né? Mas é muito complicado também você falar que uma pessoa não está sentindo dor. Você não está na cabeça dela. Você não está na cabeça dela. Corpo, né? Existe pacientes com uso contínuo de psicotrópico que o cara vai sentir dor o resto da vida. O uso de heroína, por exemplo, um dos sintomas que acontece quando você larga a heroína mesmo é você sentir dores excruciantes no seu corpo, porque você estava acostumado com um anestésico muito grande que ele não faz parte mais do seu consumo diário. Sim. Quem é viciado em morfina também é foda porque aquilo ali te dá um barato, mas quando tu para de tomar, dizem que tu sente uma dor psicológica. É impressionante. Tem a galera do Dramin também, né? Dramin? Que, pra dormir? Ou pra não enjoar? Tem um efeito bem parecido com cannabis. Sério? Estão usando aí pra fazer esses... Caraca, mano, não sabia. Usos não. medicinais. É foda, porque... O Igor traz o lado químico. Então. É porque às vezes... Não, mas em alguns países existe a proibição da composição pelo tipo de uso que as pessoas fazem. É foda, é porque às vezes o cara precisa usar um determinado medicamento e acaba gostando e viciando naquilo ali, né, cara? É droga, cara. É droga, exatamente. Quando eu fui sair da faculdade, né, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o efeito das drogas no sistema nervoso central. E... seu TCC era... meu TCC foi nesse sentido. Que legal, cara. O que eu aprendi com ele é uma coisa muito interessante. Existem drogas, né, principalmente as depressoras do sistema nervoso central, que a pessoa se vicia de uma determinada maneira que ela não consegue viver sem a droga, e o processo da pessoa deixar aquela droga é muito difícil, mas é muito difícil. Não sei se alguém aí já assistiu um filme que chama Trainspotting, que o rapaz ele faz uso de heroína e ele vai deixar a heroína. E ele faz uso de ópio para dar uma segurada no barato dele. Ele se tranca num quarto e ele fala para a família dele: não importa o tanto que eu gritar, vocês não vão abrir a porta. Ô, louco. Para não ser medicado de novo. Não, porque o cara, se abrirem a porta, o cara passa por cima do pai e da mãe para se usar mais. E nesse seu TCC, assim, ele fala sobre todas as drogas aqui no Brasil, ou tem alguma específica que você chegou numa conclusão que ela tem um malefício para a sociedade? Na verdade, no sistema que o Brasil adota, né, de penalização 100% da droga, agora com a descarcerização, não é despenalização, descarcerização do usuário, né, o usuário não é mais preso, mas ele sofre uma... ele entra no sistema, ele é processado, ele só não é preso. Né? Uhum. Então, se cria um sistema paralelo, né? O tráfico de drogas cria um sistema paralelo que ele é maléfico para a sociedade. Claro. Isso daí é evidente, né? Não dispensa maiores explicações. Uhum. Mas existem drogas que, vamos colocar assim, que no meu ponto de vista, são menos... nocivas à saúde. Nocivas, não à saúde, à sociedade. À sociedade. Né? As drogas alucinógenas, em geral, por mais que elas deixem a pessoa num estado de, vamos colocar, confusão mental,
em si a pessoa não fica agressiva, dificilmente vai ficar agressiva. Agora, as estimulantes acabam tendo um ponto mais agressivo. E as depressoras, né, que são os remédios para dormir... Faixa preta. Tarja preta, aí eles têm eles causam um prejuízo, ao meu ver, grande para a pessoa em si. Pessoa que é viciada em remédio para dormir, se não toma o remédio, não dorme. Foda, não dorme. Fica dependente, né? Literalmente. Você fica dependente químico. Foda. Ô Henrique, cara, antes de tu vir para cá, a gente colocou à disposição aí dos nossos seguidores algumas perguntas. E eu tava vendo aqui que muitas delas até foi pertinente ao que a gente já conversou aqui. E até deixar claro aqui para alguns seguidores que às vezes eu não leio as perguntas justamente porque a gente já entrou no assunto, né, cara? Não é por mal, não. E foram algumas perguntas aqui, mas teve uma aqui que a gente não entrou nesse assunto. Queria saber se já aconteceu contigo. Há muitos casos de abuso em exames ginecológicos. Tu já pegou algum? Soube de algum dessa área? Porque eu imagino que deva acontecer também. Deve ser foda isso aqui, cara. A gente entra na questão do abuso sexual que a gente falou, né? Quando a gente estava falando sobre a questão do abuso sexual, eu até falei que eu não tinha pegado mas eu vou dar uma aprofundada maior, porque eu acho que é uma questão importante, né? Sim. Quando você estuda criminologia, que é uma matéria, quando eu fiz minhas especializações, ela apareceu bastante. Na faculdade ela aparece pouco, mas nas especializações ela apareceu bastante. A gente acaba aprendendo que a pessoa que sofre a violência sexual, independente se for um estupro ou um assédio sexual no exame ginecológico, ou um parente que cometeu um assédio no âmbito familiar, a pessoa ela se retrai. Ela evita de divulgar aquela informação, porque vai acontecer uma coisa que é natural do sistema. Quando você expõe a situação, você sofre o que se chama de violência secundária. Você vai ter que ir na delegacia de polícia. Você vai ter que relatar tudo o que aconteceu com você, ou seja, você vai relembrar aquela matéria. Você vai relatar aquilo para funcionários que vão, muitas vezes, simplesmente colocar aquilo no papel e passar para frente. Não é que eles não se importam com o seu caso, mas é que eles estão desenvolvendo o trabalho deles. E é só mais um caso também. É mais um caso. E assim, o profissional que trabalha no ambiente público, não é culpa dele. Ele está fazendo o trabalho dele, beleza. Então a gente chama isso de uma violência secundária. Você vai ter que ir na justiça, relatar novamente. O advogado da parte contrária vai te encher de pergunta, querendo desconstruir a sua narrativa, porque ele está fazendo o trabalho dele. Não é que ele não gosta de você, não é que ele está fazendo o trabalho dele, ele está defendendo o cliente dele. Vai querer que tu apresente as provas. Vai querer que você apresente as foda. provas. Então, assim, essa violência secundária que a vítima sofre acaba muitas vezes desestimulando ela. Sim. E ela pensa, poxa, eu vou entrar contra o médico. Vou me expor. Ele efetivamente fez o exame. Qual é a chance de vitória? Sim. Entendeu? Isso Complicado. passa pela cabeça da pessoa, mas isso não pode ser suficiente para desestimular ela a levar o caso às autoridades. Porque muitas vezes isso acontece muito no ambiente, principalmente dos famosos. Quando a primeira pessoa fala, eu fui assediada, eu fui violentada por esse cara, aparecem inúmeros casos semelhantes. A gente viu isso com aqueles atores americanos agora. Os produtores de séries americanas. Um falava, aparecia muita isso gente. É verdade. Então, isso que é importante. A vítima não pode se calar. Sim. Em momento nenhum a vítima não pode se calar. Se ela acha que aquele exame foi feito de forma incorreta, procura outro profissional. Não, e muito provavelmente não foi a primeira e nem a última vez que aquele profissional ali fez... Profissional, né? Fez dessa forma, né, cara? Com certeza. Cara, foi... E até curioso, porque a gente recebeu outras perguntas do mesmo nível, assim. Se eu for vítima de abuso médico, como eu devo proceder? Mas já pegando o gancho dessa pergunta, teve um outro que falou assim, se eu for vítima de erro médico, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é sempre procurar um profissional de advocacia. Relatar o caso para ele. Um profissional que é habilitado nessa área, que tem vamos colocar assim, o costume de tratar nessa área, provavelmente ele vai ter um médico da confiança dele, não que trabalhe no escritório, mas ele vai ter um médico que faz a assessoria dele para falar se aquilo foi algo comum ou não de acontecer. E uma vez que o profissional, juntamente com o cliente, chega à conclusão que houve um erro médico na atuação, move a ação. É interessante mover a ação, pede o laudo pericial, porque, como eu disse lá no começo, é a melhor das provas, é a pedra de toque das provas.
o laudo pericial juntamente com a prova documental. Ele vai poder atestar que houve o erro médico e aí sim gera o direito à indenização, comunica o órgão de classe e sempre não é uma vingança, né? Vamos pensar o seguinte, não é uma vingança, é buscar o direito pelo que aconteceu. Tá? No direito nunca pode ser um instrumento de vingança. Sim. Como eu disse, né? A pessoa olhou e falou assim, pô, se eu pudesse eu matava ele. Não é isso que você deve buscar. Não. O olho por olho, dente por dente, acaba com a sociedade. Mas humanamente falando, é foda a gente colocar dessa maneira, né, cara? Por exemplo, acontece alguma coisa com a minha família. É foda. Aí você sabe que foi aquele cara, vai pro tribunal, Sim. o cara é absolvido. E você fica, Pô. Perdi meus familiares pra um cara desse e não vou poder fazer nada? E o cara tá livre, vivendo a vida dele? Existem injustiças, vamos colocar assim, né, que não podem ser vistas dessa maneira. Né? O processo foi desenvolvido e a legislação foi desenvolvida para trazer o máximo de justiça social. Né? Nem sempre é a justiça para a pessoa. Existe sempre aquele argumento, mas o assassino do meu filho, depois de 20 anos, ele vai sair na rua e meu filho morreu e não volta nunca mais. Realmente, isso para a pessoa é terrível aceitar essa realidade. Mas a pena de morte é algo cruel. É algo que, tudo bem, a pessoa cometeu um erro capital, mas é desumano. Eu acho que assim, no meu ponto de vista, tá? Posso estar errado. Pessoas podem me criticar por isso. Se caso isso aconteça e o cara sair ainda da cadeia, eu vou fazer uma limpa na família dele, porque minha vida já acabou com a morte do meu filho. É foda. Inclusive tem um... Entendeu? Pode ser que eu esteja falando coisa errada aqui, mas é o que eu vou fazer. Mas é muito sentimento de pai isso, cara. Eu vi um filme recentemente, que o nome é Código de Conduta. Não sei se você já viu esse filme aí, com o Jamie Foxx. Já viu esse filme? Ele é o promotor, né? Jamie Foxx e com o Gerard Butler, né? Uhum. Que acontece exatamente isso. A família dele é morta na frente dele por 2 caras. Latrocínio, que era o termo lá que eles usaram. E aí um deles foi condenado à morte e o outro saiu em 12 anos, acho, porque ele fez um acordo, ele se declarou culpado. Mano, durante esses 12 anos o cara entrou numa faculdade, eu acho, de tecnologia, de engenharia, ele começou a fazer armadilha pro cara. E foi preso. Mas foi um sistema, cara, muito bom esse filme aí. É Código de Conduta quem foi. E aí sim ele faz a justiça com as próprias mãos. É preso, tem toda essa questão aí que tu mencionou. Que é independente, cara. É foda, é dor de pai, mas é que tu vai pagar, né? Vai acabar pagando. Eu falo isso agora, mas não sei se caso aconteça alguma coisa nesse sentido, como vai ser a minha reação. Mas aí eu acho que eu viro vai virar um filme, porque eu vou querer ser preso pra entrar na cadeia e fazer justiça. Não, mas isso deve acontecer bastante também, cara. Eu queria matar pessoas na cadeia, só pra matar, porque estão presos, então você é vagabundo. Virar um exterminador. Não, mas todo dia eu matava um. Até os caras me colocaram numa prisão, numa jaula lá, sem ninguém. A justiça, ela vamos colocar assim, ela é entregue por pessoas que não têm contato com o caso. No entanto, que se o juiz... Por exemplo, o juiz ou o promotor ou qualquer pessoa que está atuando no processo, o perito, ele tiver algum laço de amizade, parentesco ou inimizade com qualquer das partes, ele deve se declarar suspeito no processo. Exatamente por esse fato. Quem tem proximidade com qualquer das partes acaba pegando essa energia, essa vontade de fazer justiça. Então, as pessoas que julgam os processos e que participam do processo, independente de qualquer esfera judicial, elas têm que ser pessoas que não têm parcialidade alguma. Para ela poder julgar simplesmente com a aplicação da lei, né? Lógico, valoração de provas e tudo mais, mas sem colocar nada da pessoa. Porque eu sou advogado, eu busco para todos os meus clientes a aplicação da lei. Mas quando acontece alguma coisa, se acontecer uma violência com meu pai... com qualquer pessoa da minha família, a gente não tem essa tranquilidade. Esse sangue frio, né? De analisar. Não, vamos analisar a situação aqui. Que é lei? Não. A vingança fica atrativa nessa hora. Como é o ditado lá do Chaves? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Eu já sou diferente. A vingança é um prato que se come quente. Tem que ser rápido. Não sou ruim, gente. Só caso aconteça alguma coisa. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá maluco? Exatamente. Igor El Matador.
Cara, é isso aí. Alguma pergunta mais pro Henrique aqui? Cara, Silvio, Lídia? Já mandou? Mas a gente já leu aqui ou não? A gente já falou sobre... Ó, cara, a gente teve várias aqui, ó, perguntas, mas foi dentro do contexto que a gente já conversou. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que a gente conversou. Igor, mais alguma coisa? Por enquanto é isso. Não, só por enquanto é isso mesmo. E caso venha acontecer, eu vou ser um advogado, né? Então você vai cuidar do meu caso. Obrigado. Mas já tá explicado, né? Que eu vou fazer cagada e eu vou pra cima mesmo. Vou ter dor de cabeça. Não mexam com o Igor. É o matador. Henrique, cara, para entrar em contato contigo, quem tiver qualquer problema, tanto penal quanto administrativo, como é que faz? Bom, nós temos várias ferramentas, né? Tem por meio do Instagram, da Brausa Advocacia. Brausa Advocacia. O endereço eletrônico, brausaadvocacia.com.br. E também tem o celular, né? Que é o 47 996961516. Quem tiver alguma dúvida ou queira consultar com um advogado, precisa de um auxílio, eu já me coloco à disposição. Vamos marcar um horário que eu faço atendimento lá no escritório aqui, próximo ao shopping de Itajaí. Show de bola, é isso aí. Ou quem tiver também alguma pergunta, coloca nos comentários aí que a gente procura o Henrique aqui para responder na melhor medida possível aqui. Tá bom, pessoal? Sem ser extremista igual o Igor. Sem é o matador. Gente, só uma última palavrinha. Agradeço muito vocês terem me recebido. Pô, cara, a gente que agradece. Vocês são uma companhia maravilhosa e eu espero voltar aí se vocês quiserem me chamar. Cara, a casa é sempre sua aqui. Beleza, pessoal? Cara, que a gente queria agradecer demais vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Nosso patrocinador, Faroeste Beer, mais uma vez. Espero vocês no próximo episódio do Salve Podcast. Valeu! Valeu! Valeu!